Oi, gente, a paz do Senhor. Deixa eu só enviar o link aqui pro pessoal do grupo. Só um minutinho que eu já volto, não saiam daí não. Enquanto isso, vamos curtir e compartilhar. Amém? Um minutinho que eu já retorno. Deixa eu só enviar lá pro pessoal dos grupos. Gente, a paz do Senhor, boa noite. Estamos iniciando neste momento mais uma palestra de poder. Eu queria escrever no início da palestra o poder da oração. Obrigada, Bruna, em línguas estranhas. Mas não foi possível pelo número de caracteres. Mas antes de nós iniciarmos, obrigada, paz do Senhor a todos. Esta palestra, eu quero apresentar ela ao Espírito Santo, porque nós estaremos abordando um tema que é o poder da oração em línguas estranhas. Que Deus abençoe sua vida, Bruna, uma semente por 100. E você vai poder entender um pouco do mundo espiritual e como Deus age nas camadas para tirar você de situações. Isso aí, Ruth, obrigada pelas palavras. Deus vai levantar você através desta ferramenta poderosa, que é a oração em línguas estranhas. E nós vamos apresentar diante do Espírito Santo agora esta palestra de poder. E eu creio que o extraordinário de Deus está chegando para você. Eu creio que o sobrenatural de Deus está se apresentando a você. Eu creio que coisas maiores o Espírito Santo está para cumprir na sua vida. Eu creio que tem propósitos, a paz do Senhor, filha, que estão parados. Tem coisas que você já apresentou a Deus, nada. É um silêncio tão profundo que você diz assim: Senhor, até quando eu vou ficar sem a resposta desse propósito que eu estou vivendo? Bem-vindo, meu amigo. Mas nesta noite, nesta palestra, neste workshop, que o Espírito Santo trouxe até você como um pedaço do céu, como um pedaço daquilo que Ele quer fazer na sua vida através das palavras que serão ditas aqui. Eu quero neste início de palestra apresentar ao Espírito Santo cada palavra que será ministrada, cada ato que faremos aqui, que o Espírito Santo esteja diante de nós nesta palestra. E eu quero que você, essa palestra eu vou enviar lá para o YouTube. Eu quero que você anote, eu quero que você compartilhe. Eu quero que vocês me ajudem curtindo, compartilhando, ajudando com as metas, porque o sobrenatural de Deus está chegando para você. Estamos aqui nesse início e eu queria perguntar a vocês, quantos de vocês já participaram de uma palestra com esse título? Nenhum, eu acredito que um ou dois, talvez. O nome da palestra é O Poder da Oração em Línguas Estranhas. É porque eu não consegui colocar aí no início, porque os caracteres não permitiram. Mas nenhum caractere vai nos impedir de ouvir aquilo que Deus tem para nós essa noite. Boa noite, Caiane. Deus abençoe, uma semente por 100 na sua vida. Nenhum caractere será capaz de tapar os nossos ouvidos a respeito daquilo que o Espírito Santo tem para nós. O Espírito Santo, ele tem uma promessa para você. Tem algo na sua vida que ainda não foi desenvolvido. E é justamente sobre isso que nós vamos falar.
como o poder da oração em línguas estranhas desbloqueia aquilo que está travado. Como a oração em línguas estranhas, ela vai abrir portas no mundo espiritual. Ela vai trazer poder, ela vai trazer direção, ela vai trazer unção, ela vai trazer levantamento espiritual. E você terá respostas que você nunca teve na sua vida. Após esta palestra e após você praticar o que será revelado aqui. Porque é uma palestra que o Espírito Santo está se revelando aos seus. O Espírito Santo está falando em detalhes com aqueles ao qual ele separou. E se você está aqui, levante suas mãos, porque o Espírito Santo tem um amor imensurável por você. Porque o Espírito Santo jamais desistiu de você. Porque o Espírito Santo persiste em ensinar você os caminhos da conquista, da salvação, do poder de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, Senhor, eu apresento este início de palestra. Eu apresento este início de palestra nas tuas mãos. E eu venho lhe pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa repousar agora em cada mente. Que o Senhor possa atuar em cada espírito, em cada coração. Que o Senhor possa sustentar aqueles que chegaram aqui desesperados por uma resposta. Aqueles que chegaram aqui falando, Senhor, só um milagre. Mas estamos entrando em uma palestra que irá desbloquear o teu campo espiritual. Irá desbloquear o teu campo material. Irá desbloquear aquilo que está travado em sua vida. E eu quero apresentar esta noite cada vida que chegou aqui. Porque, Espírito Santo, tu tens o poder de conduzir teus filhos. Tu tens o poder de levar teus filhos a águas tranquilas. E tem pessoas aqui precisando de um refrigério. Tem pessoas aqui precisando de um levantamento espiritual. Tem pessoas aqui precisando de uma motivação para prosseguir. E através desta palestra de poder, Senhor, eu creio que tu vais levantar vidas esta noite aqui. Vidas serão sustentadas, lapidadas, erguidas. Vidas serão trabalhadas pela essência que vem do céu. Seja bem-vinda. E em nome de Jesus, eu apresento esta palestra poderosa nas tuas mãos. É um início, Senhor, mas eu sei que ela tem início, meio e fim. E o extraordinário de Deus está chegando para nós essa noite através desta palestra. Vidas vão viver um processo de evolução espiritual. Eu decreto, eu declaro. Vidas serão erguidas através das palavras que serão pregadas aqui esta noite. Vidas serão lapidadas pela essência que vem do trono, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E nós essa noite nos colocamos aqui como pó, como barro, como cinza. Nós nos colocamos aqui como nada. Somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Somos totalmente necessitados da Tua mão, Espírito Santo. Somos totalmente também gratos pelo sacrifício que foi feito naquela cruz. E nós queremos absorver tudo o que vai ser falado aqui. Nós queremos receber dos altos céus cada palavra ministrada aqui. E te pedimos, Senhor, nos ajude na evolução, no aprendizado. Nos ajude, Senhor, a exalar a essência que vem do trono daquele que criou o mundo. A essência que vem das mãos daquele que tem poder de abrir as portas, quebrar correntes, cadeados, fazer tudo novo. Então nós nos colocamos aqui esta noite como aprendizes do céu, como pessoas despidas para viver a graça, como pessoas quebradas. Na mão do olheiro somos vasos quebrados, vasos que necessitam de reconstrução. Somos nós aqui esta noite.
Então nós apresentamos esta palestra nas tuas mãos. E nós lhe pedimos, Espírito Santo, levanta-nos nesta noite para viver um tempo novo. Levanta-nos nesta noite para viver uma trajetória nova, Senhor. E nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Daniele Barreto, amém? Sou pastora aqui do Rio de Janeiro e estou aqui em prol da sua vida. Foi por sua causa que eu estou aqui. Foi por sua causa que o Espírito Santo me trouxe aqui para desbloquear aquilo que precisa ser desbloqueado, para tratar aquilo que precisa ser tratado, para curar aquilo que precisa ser curado. E hoje nós estamos iniciando, eu falei que ia ser uma só, mas depois que eu comecei a botar no papel, serão duas palestras, aula 1 e aula 2, tá? Sobre a oração em línguas estranhas. Hoje é aula 1, amanhã 2, aí na quarta os demônios territoriais. Então nós vamos ter que aumentar mais um dia a aula, porque o assunto rende muito, irmãos. E quando eu comecei a colocar no papel, eu pude compreender que uma aula seria pouca. E ainda duas ainda são poucas. Talvez mais para frente façamos mais capítulos. Eu peço aos irmãos que estejam ligados, compartilhando, amém? Curtindo, evangelizando esta obra, para que possamos trazer vidas para serem alcançadas. Para os irmãos que chegaram agora, que ainda não entenderam o contexto, nós não estamos em oração, nós estamos em palestra, amém? Tem alguns irmãos que não conseguem compreender quando é uma palestra, quando é uma oração, quando é uma intercessão, é sempre as mesmas coisas, mas estamos iniciando uma palestra, e se você quiser participar dessa palestra, a porta está aberta, você é muito bem-vindo a entrar nesse âmbito espiritual, a entrar nesse momento de poder que o Espírito Santo preparou para nós. Se você que é espiritual já chegou, você já está sentindo alguma coisa diferente, porque tem anjos de poder, anjos de autoridade, tem anjos de fogo operando esta noite aqui, porque vidas serão levantadas, lapidadas, vidas serão erguidas através do poder que vem das mãos daquele que tem poder de fazer tudo e todas as coisas. Antes de eu ministrar a palestra, seja bem-vinda, Andréia. Deixa eu falar algo para você. Não tem doença que ele não cure. Não tem solução que ele não tenha resposta. Não tem a resposta que você esteja orando, que ele não tenha maneira de dizer a você o que vai acontecer. Tudo é possível a Deus. E tudo é possível também àquele que crê. Tudo é possível para aquele que acredita, para aquele que se posiciona, para aquele que coloca a sua vida diante do Espírito Santo. Então, se tem alguma dúvida sobre você, se tem alguma dificuldade em seus pensamentos, antes da palestra, é momento de você sepultar toda e qualquer dor, porque o Espírito de Deus trouxe você aqui esta noite. É momento de você abrir mão dos grilhões espirituais, daquelas coisas que você diz assim: olha, eu não acredito, não vai se cumprir. Você mesmo tem minimizado o processo de Deus sobre você. E eu quero dizer a você que é tempo de cura. Eu quero dizer a você que é tempo de evolução. Eu quero dizer a você que é tempo de levantamento espiritual. Eu quero dizer a você que é tempo novo na terra sobre você. E que todas as dores que você viveu não podem ser comparadas com o projeto que Deus tem para você. Nada pode comparar-se àquilo que Deus preparou para a sua vida. Eu quero lançar essas palavras sobre você. E eu vou dizer a você que você não pode perder nada do que vai ser falado. O profeta Isaías vai dizer em Isaías 43:18: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem
pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? É um mandamento. Não fica olhando para o passado. O passado tem que ser sepultado aqui e agora. O passado precisa ser levado junto com o sacrifício da cruz, para que você possa viver o novo de Deus. Eu gostaria que os irmãos tivessem próximo aí Bíblia, uma semente por 100 na vida dos colaboradores. Irmãos, não deixem de curtir. Bora curtir muito. Quanto mais você curte, o TikTok entende que o nosso conteúdo é bom. E é obrigação nossa o evangelismo. Quando você curte, compartilha. Quando você abençoa, você está evangelizando. E essa é a nossa obrigação. Evangelizar sem cessar. Ajudar vidas sem cessar. Trazer vidas sem cessar. Esse é o nosso papel como cristãos. Amém? Não é botarmos a Bíblia do Big e dizer a paz do Senhor, irmãos, e estarmos omissos diante das almas que estão descendo sem salvação todo o tempo. Amém? O nosso papel é esse, evangelizarmos sem cessar para o reino daquele que te salvou, te curou, te trouxe aqui para tratar as feridas da tua alma. E eu creio que coisas grandes o Espírito Santo vai operar na sua vida esta noite através desta palestra. Tá bom? Obrigado aos compartilhadores. Deixa eu levantar minhas mãos proféticas para abençoar você, os curtidores, os abençoadores. Que vocês sejam muito prósperos. Que tudo que vocês colocarem as mãos, o Senhor multiplique. Aonde você entrar, o Senhor te dê herança. Aonde você plantar, você frutifique. Amém? Que você receba a herança como o pai Abraão recebeu. Amém? Que você receba o filho da promessa, que é aquilo tudo que está prometido a você, que vai se cumprir na sua vida, querendo o inferno ou não, querendo a inveja ou não. Amém? Querendo o olho grande ou não, o Espírito Santo tem coisas maiores para oferecer a você. Oh, aleluia! O poder da oração em línguas estranhas. Quem aqui já ouviu falar sobre línguas estranhas, ou já falou em línguas estranhas, ou já ouviu alguém falar em línguas estranhas? Ou talvez você fale, nossa, pastor, eu acho tão lindo uma pessoa falar em línguas estranhas, mas parece algo tão distante de mim, que eu não sou nem digno de falar em línguas estranhas. Pois essa noite nós estaremos trabalhando como Deus é poderoso, e como Deus quer edificar a sua igreja através da oração em línguas estranhas. Como Deus quer edificar a sua igreja através das línguas estranhas. Como Deus quer levantar a sua igreja, edificar a sua igreja. Antes de eu começar, eu vou contar uma experiência. Quando eu estou me sentindo fraca, eu apenas oro em línguas estranhas. E fico ali orando em línguas estranhas. E dali daquela oração eu saio cheia de poder. Porque o Espírito leva ao Pai aquilo que eu humanamente não consigo levar ao meu Pai. O Espírito vai levar ao Pai aquilo que eu não tenho capacidade de expressar ao Pai. Isso. Então, eu quero dizer a você que é um momento muito espiritual que você está vivendo agora. Porque você vai poder entender o que Deus quer falar com você. Então, o primeiro tópico, para quem fala em línguas estranhas, e eu vou dizer para quem não fala. Você que fala em línguas estranhas, se você puder estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, dirigindo, tomando banho, limpando o rosto, fazendo skin, lavando roupa, orando em línguas estranhas, você vai começar a compreender coisas que você nunca compreendeu no mundo espiritual. Mas pastora, não tem que ter um intérprete, a gente vai chegar nesse ponto. E eu vou dizer sobre quem fala e sobre quem não fala. Aquele que fala
deve estar o tempo todo, se não em boca, mas em espírito, ministrando o dom de línguas, orando em línguas estranhas. Está fazendo comida, ora em línguas estranhas. Está lavando roupa, ora em línguas estranhas. Por quê? Aquilo ali começa a renovar o seu espírito. Aquilo ali começa a levantar você. Aquilo ali começa a levar ao Pai a tua fraqueza, o teu cansaço, a motivação baixa que você está vivendo, ou coisas que você não consegue expressar a Deus. Através das línguas estranhas você vai ter a oportunidade de estar próximo de Deus. Pastor, e eu que não falo? Você vai estar em intercessão em todo o tempo, lavando roupa, arrumando a casa, dirigindo, indo trabalhar, pegando ônibus e uma série de coisas que você faz no dia a dia, intercedendo a Deus para que você seja batizado com o Espírito Santo. Mas pastor, eu estou tempos pedindo a Deus e eu não consigo, porque talvez tenha algo dentro de você que precisa ser sepultado. A mágoa, o ressentimento, o orgulho, o mundo, o pecado, as iniquidades. Mas quando eu firmo o propósito com Deus, de orar em línguas estranhas, de receber o dom de línguas estranhas, então eu estou me separando, eu estou me sepultando do mundo para ter uma experiência espiritual com Deus. Acreditem, a oração em línguas, uma pessoa que repete esta oração em todo tempo, ela é processo de cura, ela é processo de cicatrizes, ela é processo de respostas, ela é processo de levantamento. O Espírito Santo vai apresentar a Deus aquilo que você nem consegue expressar, as dores mais íntimas que você carrega, aquilo que está dentro de você que te corrói. Você às vezes não consegue expressar para Deus. Quando você começar a orar em línguas, você vai começar a se sentir fortalecido. Eu conheço pessoas que oram 13, 14 horas em línguas. Oram em línguas estranhas. E ali o Espírito Santo começa a operar na vida daquelas pessoas. Elas começam a ver coisas inacreditáveis acontecer. Porque o Espírito Santo recolhe tudo o que ela precisa e apresenta ao Pai. Só que o Espírito Santo, ele é aquela pessoa que vai levar nos detalhes para o Pai aquilo que você precisa receber. Ele é aquela pessoa que vai apresentar ao Pai de uma maneira que o Pai vai responder às suas orações. Deixa eu explicar a você como é que funciona. É como se fosse uma caminhada mais simples. Você não tem alguém que, para você poder dirigir, você teve alguém que teve que te ensinar a direção? Então o Espírito Santo, ele vai lá e apresenta a Deus as suas petições. E quanto mais eu desenvolvo o dom da oração em línguas estranhas, obrigada, Luana, quanto mais eu desenvolvo o dom da oração em línguas estranhas, mais intimidade eu agrego com Deus, mais unção desce sobre mim, mais poder desce sobre mim, mais levantamento espiritual desce sobre mim. Então, eu não sei se você fala ou se você não fala. Se você não fala, a partir de agora, toda a sua oração será: Senhor, eu quero falar em línguas estranhas. Eu quero estar próximo de Ti. Por quê, pastora? Porque é bonito falar em línguas estranhas? Não, porque é edificação que entre você e Deus. É edificação entre você e Deus. O Espírito Santo vai edificar você e vai levar o que você precisa lá para cima. Lembrando os irmãos que isso aqui não é um debate. Amém, irmãos? É uma palestra, tá? Não é um debate, tá? É só uma palestra. Quando se tem uma palestra,
só tem uma pessoa que fala, amém? As outras escutam e compartilham para o bem, tá bom? Só para poder pontuar para os irmãos aqui, tá? Porque quem é de Deus, primeira coisa que tem é a audição, amém? Para poder aprender. Se a pessoa não consegue aprender, ela não vai desenvolver nada, não é assim? Se eu não escuto, eu não aprendo, tá? Então o primeiro dom espiritual é a obediência, tá? Bora lá. Vamos ler aqui 1 Coríntios, porque tem muitos irmãos que estão muito interessados em aprender, sabe, irmãos? Porque estão entendendo que precisam se firmar no espiritual, tá? Então, quem quer aprender, a porta está escancarada, tá? Para que você possa aprender. 1 Coríntios, seja bem-vindo, Carlos. 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, versículo 4. Se você quiser anotar, se você quiser filmar, eu vou botar lá na rede vizinha, tá? 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete. Eu vou explicar a você o que é isso aqui. Para que a igreja receba edificação. Existe o dom de línguas que eu me edifico, tá? Que é o que eu tô falando, eu oro para minha edificação própria, tá? Existe o dom que é o da revelação, que é o que quando Deus quer falar com a igreja, ele usa um profeta, mas aquele profeta, ou ele também tem um dom da interpretação, como é o meu caso, ou do lado dele tem que ter um intérprete. Quando tem um profeta igual a mim, que tem o dom da revelação, o dom de várias línguas e da interpretação, não precisa do intérprete, porque eu próprio interpreto aquilo que falo. Mas se o camarada tem o dom de línguas para entregar a igreja, para a edificação da igreja, e não tem um intérprete, então como ele vai edificar a igreja se a igreja não entende? Não é verdade? Não tem como. Por isso que você vê alguns irmãos que não estudam a Bíblia, entram aí e dizem, por que essa mulher está falando línguas se não tem quem interprete? Mal ele sabe que eu tenho todos os dons recebidos por meu Pai. Amém? Mas se não tiver, tem que ter um intérprete. Então são situações diferentes. Se o profeta fala em línguas e ele vai edificar aquela igreja, tem que ter alguém interpretando, ou ele mesmo, para a pessoa poder, amém? Para a pessoa poder entender. Porque se Deus quer falar para a igreja e eu ficar aqui falando em línguas, você não vai conseguir compreender, amém? Eu vou ficar aqui falando. Talvez Deus está dando um recado para você, que talvez é algo de edificação, e você não está entendendo nada, porque tem que ter a interpretação daquela língua que está sendo falada, tá? Uma coisa que eu escrevi aqui, a oração em línguas é a chave para edificação pessoal de uma pessoa. Pastora, eu estou orando em línguas. Se eu não tenho interpretação, eu devo parar de orar? Não, se você está orando para a sua edificação, você não precisa parar de orar porque não entende. Você tem que, ao contrário, se aprofundar nas orações para que a edificação possa mostrar a você a interpretação, como aconteceu no dia do Pentecoste. Várias pessoas estavam orando em vários tipos de línguas e eles entendiam o que oravam. Quando eu oro em línguas estranhas, eu compreendo o que estou falando nas minhas orações. Amém?
Então, é isso que vai acontecer com você se você estiver firme nesse propósito da oração em línguas estranhas. Outra coisa que eu escrevi aqui: o diabo, ele não quer que você seja edificado. Então, quando você botar um propósito, olha, eu vou orar todo dia 1 hora em línguas estranhas, eu vou orar todo dia 2 horas em línguas estranhas, eu vou orar 10 horas, um dia, não sei, 7 dias, 1 hora todo dia, talvez levante-se um vendaval em torno de você, porque o diabo sabe que se o Espírito Santo levar até Deus, aquilo que você não consegue levar, já era. Tudo aquilo que está retido na sua vida vai andar. Tudo aquilo que está travado na sua vida vai desenvolver. E o inimigo desespera quando ele entende que não pode mais prender a tua adoração, a tua petição, a tua entrega diante de Deus, porque o Espírito Santo faz isso com louvor. O Espírito Santo apresenta ao Pai em detalhes tudo aquilo que você não consegue fazer nas suas orações. Tem momentos de oração que você só sabe chorar, que você está cansado, está triste, está cabisbaixo. E através da oração em línguas estranhas, o Espírito Santo vai modelando e levando. Ele vai colhendo as suas lágrimas e apresentando. Ele vai levando até o trono do Pai. Olha, fulano precisa disso, daquilo. Ele vai como um advogado. Ele vai como um advogado apresentar a tua causa diante de Deus. Ele vai como um advogado apresentar a tua causa diante do Espírito Santo. Amém? Eu vou abordar um tema aqui muito bacana. Muitos cristãos são contra o falar em línguas estranhas, ou por falta de conhecimento, ou vão dizer que é do diabo. Irmãos, se eu disser que falar em línguas estranhas é do diabo, eu estou indo contra o dia de Pentecostes que está relatado em Atos. Se eu disser que falar em línguas estranhas, como eu escuto vários cristãos dizendo, isso é do diabo, essa pessoa fala assim, até porque não tem um dialeto dizendo como são as línguas estranhas. O Espírito Santo, ele usa você como quer nas línguas. Tem pessoas que falam 7 tipos de línguas, e à medida que você vai desenvolvendo a oração em línguas estranhas, mais línguas o Espírito Santo vai entregando sobre você. Então, quando você ouvir um crente falando, isso é do diabo, se a pessoa está falando através do diabo, existem demônios que falam, imitam as línguas estranhas, são usados por Satanás para enganar outros cristãos. Mas se você é espiritual, irmãos, não é qualquer um que vai enganar você. Se você tem princípios com Deus, se você tem propósito espiritual com Deus, não é qualquer um que vai ter o poder de enganar você. Não é qualquer um que vai falar qualquer coisa e você vai acreditar. Porque quando eu entro no mundo espiritual, eu sou desbloqueado, destravado pela graça. Eu sou desbloqueado, sou salvo e levantado pelo poder que vem do trono daquele que tem poder de abrir as portas. Amém? Então, quando você ouvir alguém dizer, tá falando em línguas, isso é do diabo, tem 2 coisas. Ou ele não consegue ter o dom de línguas, porque está em pecado, está magoado, está ressentido, ou ele não tem conhecimento bíblico. E muitos que se dizem cristãos estão fora dos conhecimentos bíblicos. Isso é o que a gente mais vê. Não tem conhecimento da palavra de Deus. E quando eu não conheço a palavra de Deus, eu me baseio em qualquer bobagem que eu escuto aí na internet. Qualquer coisa que alguém me apresenta, eu sigo. Amém? Qualquer coisa que alguém fala, eu falo, como dizem aí, entram aí e falam, não existe profetisa do Novo Testamento, porque não leram que Ana vivia no templo profetizando. Não é a Ana de Samuel, a profetisa Ana. Vivia no templo profetizando dia e noite. A vida dela era estar no templo, ela era profetisa. Porque nunca tiveram conhecimento com as coisas de Deus. Então, qualquer um prega qualquer coisa, ele vai e fica igual um papagaio repetindo. Então, irmãos, nós aqui não somos assim. Nós aqui somos levantados
lapidados e preparados para ter experiências verdadeiras. Não é para ficar replicando coisas sem sentido, porque isso para a gente não nos interessa. Olha, outra coisa. A oração em línguas, ela vai gerar libertação espiritual, crescimento e discernimento. Quanto mais você tem participado das lives aqui, mais liberto, mais desprendido do mundo você tem se sentido. E se você começar a praticar a oração em línguas, a libertação vai vir muito forte, a transformação vai vir muito forte, o levantamento espiritual vai vir muito forte sobre você. Porque, irmãos, quando eu começo a orar meia hora, 1 hora, 2 horas em línguas estranhas, mas pastor, e eu que não tenho dom, ainda não tenho dom, você vai interceder todo o tempo para receber o dom do Espírito Santo para você falar em línguas. Se você não tem o dom, o teu exercício pós essa palestra é intercessão para que você tenha o dom de línguas. Se você já tem, é intensificar o dom de línguas através da oração em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas, irmão, não é só naquele momento que você está lá na igreja, você fala 5 minutos em línguas estranhas, não. Você pode estar no teu trabalho aí, na mente, ou se você estiver sozinho, você está falando em línguas estranhas. Você pode estar na tua casa, orando dentro da tua casa em línguas estranhas. Você pode estar no banho orando em línguas estranhas. Você vai estar o tempo todo. O Espírito Santo vai estar colhendo o tempo todo as orações e levando ao Pai. E isso será libertador, edificador, transformador, construtor para a sua história. São bases que o Espírito Santo está gerando para levar até o Pai as suas necessidades e realizar os seus sonhos através da oração em línguas estranhas. Bora lá. Outra coisa. A oração em línguas estranhas, ela não é uma emoção, ela é uma perseverança. Porque, irmãos, não pensa você que você começou a orar 2 minutos em línguas estranhas, você já vai ver anjos na tua frente. Não é assim. Você tem que perseverar. Você tem que criar uma intimidade com aquele propósito. Todo propósito requer intimidade. Todo propósito requer coisas novas. Todo propósito requer motivação. E, eu orei um dia em línguas estranhas, não aconteceu nada. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Eu orei 2 segundos em línguas estranhas, não apareceu Miguel na minha frente. Não é assim, irmãos. É perseverança, é intimidade, é conhecimento, é crescimento. Que até a oração em línguas estranhas, você vai começar a crescer naquilo. Vai ser tão sobrenatural, você vai começar a ver coisas em torno de você. Você vai falar, só Deus poderia ter feito isso. Quem lembra? Claro que você lembra, porque a gente sempre faz as palestras de vida financeira. Irmão, não deixa cair a palestra não, tá? Quem puder compartilha, curte. Bora levantar essa palestra, bora levantar. Amém? O número de pessoas na live. Então persevere, tá bom? E você que falava e não fala mais. Tem pessoas aqui que oravam em línguas estranhas, pararam de orar. Muitas vezes o que faz você parar de orar em línguas estranhas é algum pecado que você cometeu, é alguma culpa, o diabo ele trabalha atualmente dizendo que você não tem dignidade, nem para receber o dom de línguas e nem para renovar o dom de línguas. Ou então você está vindo de uma batida tão difícil, você está enfrentando momentos tão difíceis na tua vida, que você fala, eu não estou afim de orar. Irmão, não sejamos hipócritas. Dizer que todo dia você está com vontade de orar. Porque eu não acredito. Tem dia que você está triste, tem dia que você está chateado, tem dia que você está se sentindo cansado, e você executa a oração porque é um propósito que você tem com Deus. Não é uma emoção que você carrega. É como a alimentação. É como o banho. Você necessita de orar. Não é assim? Tem dia que você não está afim. Tem dia que você fala, cara, hoje eu tô cansado, hoje eu queria
ficar o dia todo sem fazer nada, queria ficar à toa, tá bom? Nós estamos falando de pessoas reais, não estamos falando de pessoas robóticas. Mas você vai e fala, eu preciso orar, porque minha casa precisa estar de pé. Eu preciso levantar minha casa através da oração. Eu preciso levantar minha vida através da oração. Eu preciso interceder por fulano, por Beltrano. Eu preciso me colocar de pé. Eu preciso me levantar da situação que eu estou vivendo. E ali você começa, daqui a pouco, irmãos, parece que aquela oração foi a oração mais poderosa que você já teve com Deus. Naquele momento que você estava cansado. Porque a Bíblia vai dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Não é assim, André? Quando eu estou fraco, é ali que o Espírito Santo se manifesta. Porque o Espírito Santo, ele entende o seguinte: se ela está fraca, se ele está fraco, agora é comigo. Agora eu vou recolher tudo e vou levar ao Pai. E é muito forte. E é por isso que a Bíblia diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o Espírito Santo vem e leva com gemidos inexprimíveis aquilo que você tem dentro de você. Às vezes traumas, feridas, decepções, descrença, falta de fé, batalhas em cima de batalhas espirituais. E eu quero dizer algo para você. Quando você começar a praticar a oração em línguas, ou se não tem o dom ainda, você vai começar a buscar o dom através da intercessão. Você vai se sentir muito forte. Por que eu estou fazendo essa palestra? Porque, irmãos, o dom de línguas vai deixar você muito forte. Vai colocar você muito forte no campo de batalha. É um alimento muito forte para que você possa prosseguir na sua caminhada. Olha só, o que eu tenho falado com vocês sobre... Nós estamos na semana do Espírito Santo, não é verdade? Eu não tenho replicado com vocês que através do Espírito Santo você terá o poder de vencer a carne. Nós não temos conversado sobre isso. Eu não tenho ministrado sobre vocês que através do Espírito você vai vencer a carne. Pois bem, a oração em línguas estranhas é uma ferramenta poderosíssima de crescimento espiritual. Quer mergulhar? Mas pastora, a senhora está falando, eu ainda não falo em línguas estranhas. Obrigada, Lu. Eu ainda não falo em línguas estranhas. Para quem não fala, eu estou repetindo várias vezes. Interceda todo o tempo para que você receba o dom de línguas. Se você já fala, renove, porque é uma ferramenta poderosa para você vencer a carne, o pecado e tudo aquilo que te afasta do santo. A oração em línguas vai tirar você do profano e vai levar você até o santo, tá bom? Então, nós temos que praticar a oração em línguas. Se eu não falo, eu vou estar em intercessão, lavando roupa, lavando o cabelo, dando banho em cachorro, fazendo comida. Eu vou estar intercedendo para que Deus me batize com o Espírito Santo. Eu vou jejuar, eu vou orar nas madrugadas, eu vou pedir a Deus para que Ele derrame sobre mim o Espírito Santo, para que eu tenha ferramentas para chegar onde o meu Pai quer que eu chegue. Quem você já ouviu eu fazer a oração do pó de ouro? Que muitos irmãos entram aí e ficam falando, isso é... Como é que é, irmãos? Heresia, bababá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Só entende do mundo espiritual quem é espiritual. Não é assim, Ruth? Só entende do mundo espiritual quem é espiritual, irmãos. Quem não é espiritual nunca vai entender, porque nunca teve experiência. Só vai entender o que é orar em línguas quem ora em línguas. Só vai entender o que é receber paz depois da busca do Espírito Santo quem já participou aqui comigo da busca. Só vai entender o que é libertação quem chegou aqui enfermo. Só vai receber levantamento espiritual quem está disposto a largar a carne. Tem problema não, Nathalie, bem-vindo, não é assim? Porque senão, irmãos, as pessoas dizem que é loucura. Isso é loucura. Me passa aí na minha foi uma pastora de batom vermelho, que os irmãos ficam chocados, que a de batom, que para mim
é bobagem, né? No último grau da bobagem, mas cheia do Espírito Santo. Amém? Porque a cor do cabelo, a cor do batom, isso tudo é bobagem. Mas nós estamos pregando todo o tempo aí em prol do céu. Amém? Em prol de salvação, de novo nascimento e crescimento em Cristo Jesus. Tá? Então o que é o pó de ouro? O pó de ouro, irmãos, eu já ouvi falar de experiência de pessoas que de tanto orar em línguas, um dia olharam as mãos, elas estavam cheias de pó de ouro. Porque elementos celestiais. Como tem um monte aqui chamado Tanguá, tá? Tanguá. Inclusive lá perto do sítio que eu estava. E muitos irmãos relatam que quando vão lá na madrugada, irmão, não é um, não é dois, não, são vários. Quando pega assim no chão, vem as brasas. Brasas de fogo, tá? Então isso são elementos celestial. É aquela coisa, Deus, eu faço prova de ti, Deus manda elementos para você poder entender. É quando você fala assim, pastor, eu vi um anjo, será que eu tô maluca? Pastora, eu senti o Espírito Santo falar comigo, será que eu tô doido? Pastor, eu tive um sonho, eu fui revelado através de um sonho, será que eu tô maluco? Não, você não tá maluco. Você está espiritualizado, você está entregue nas mãos do Senhor, você está unido, conectado com aquele que tem poder de criar elementos, gerar dons, salvar, curar, libertar. Por quê? Você acha que Jesus não cura um câncer? Você acha que Jesus não cura uma AIDS? Você acha que Jesus não cura uma pessoa com perturbações mentais? Uma pessoa possessa, uma pessoa travada numa cama? Ele cura tudo isso. O que é para Deus liberar sobre você um pó de ouro que vem do trono do altar daquele que é todo poderoso? Amém? Quando nós oramos em línguas estranhas, somos edificados ao ponto de viver o sobrenatural de Deus. Quantos de vocês aqui não dizem assim, pastora? Eu quero viver o sobrenatural. Primeiro tópico do sobrenatural é oração em línguas. Se eu não falo em línguas, eu vou interceder para falar em línguas. Mas o exercício de hoje é praticar o dom de línguas. Se não tenho, vou lutar para ter, através da oração, do jejum, da entrega, dos pedidos a Deus, abrindo mão daquilo que me afasta do santo, daquilo que me afasta do profano, e entrando no mundo espiritual, pedindo a Deus para trazer sobre mim só o que é santo, para trazer sobre mim só o que é através do Espírito Santo. Amém? Eu queria que os irmãos pegassem a Bíblia aí, que eu vou dar uma lida aqui, em Atos 2:43. Atos 2:43. Atos 2:43. Vamos ler o 42. 2:42. Como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então os apóstolos, eles perseveravam nas orações, em todo tempo se alegrando no propósito de oração.
Então, irmãos, como que eu posso receber o dom se eu estou sempre negativo? Como que o Espírito Santo pode falar por mim se eu estou sempre negativo com as coisas de Deus? Quem aqui de você que está comigo aqui há um tempo, que já viu pessoas serem curadas aqui nessa live? Quem você já presenciou? Pastor, eu já presenciei pessoas aqui curadas. Inclusive, eu já fui curado, eu já fui liberto de depressão, eu já fui transformado, enfim. Então você acredita que Jesus cura, não acredita? Você não acredita que existem prodígios? Você não acredita nisso? Então, muitas pessoas já contando seu testemunho pessoal aqui. Se você acredita em prodígios, aqui pessoas já viram a olho nu. Já aconteceu com muitas pessoas aqui. A ponto que tem umas que aparecem aqui, contam o testemunho e a gente nem sabe de onde veio. Porque muitas das vezes não está todo dia com a gente aqui. A gente não conhece. Mas, através do dom profético que Deus derramou, nós ministramos e vidas são curadas. Amém? Então, irmãos, imagina se você tem contato direto com aquele que tem poder de curar, através da oração em línguas. A libertação, a transformação pessoal é muito forte, através do dom de línguas estranhas. Amém? Luana também já foi curada. Muita gente foi curada aqui. Atos 5:12. 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Por que eu estou te trazendo isso aqui? Porque, irmãos, tem crentes que não acreditam. Obrigada, Lu. Tem gente que não acredita em prodígios e sinais, tá? Tem gente que escuta um pastor, um membro, como vocês, falar em línguas estranhas, diz que é o diabo. Diz que, pela tua aparência você não fala nada em línguas, você não tem dom de línguas, e bababá e bababá. Por quê? Porque não tem experiências. Olha, aconteceu uma experiência com meu pai. Meu pai é uma pessoa da obra de Deus, 100%, tá? E uma vez meu pai foi pregar numa igreja, eu não vou falar o que é, de onde é, como é. Mas tinha um outro pastor lá, que era estrangeiro. E ele tentou atacar meu pai dizendo que não existia testemunho de cura, que isso era heresia, que isso era mentira. E eu fiquei analisando aquele camarada e eu falei, Deus, como pode uma pessoa receber o título? Como que uma pessoa louca dessa está conduzindo outras? Aquilo criou para mim uma curiosidade, um pensamento, uma preocupação, porque eu falei, o cara prega sobre Jesus, e Jesus foi o cara que mais curou pessoas. Jesus foi o cara que viveu, os anos que Jesus viveu aqui foi para curar. A vida de Jesus foi para curar outras. Sabe? A vida de Jesus foi para transformar outras. A vida de Jesus foi para edificar outras. Então, irmãos, os dons espirituais, eles existem. E nós recebemos e utilizamos dele quando nós queremos. Se você também botar no teu coração que você não quer falar em línguas estranhas, o Espírito Santo vai respeitar você. Se você colocar no teu coração que você não quer receber, não quer renovar, ponto. O Espírito Santo também não vai fazer nada com você não, gente. Amém? Porque isso aí é um dom de edificação. Amém? Então Deus usa os vários dons que dá ao ser humano para abençoar a si ou a outros, tá? A oração em línguas, quem você que fala? Depois que eu comecei a entrar nessa obra, a minha visão está abrindo. Muitos aqui eu já ouvi escrever isso, falar isso. E depois você veio para esse ministério, tua visão se abriu. Você está mudando pensamentos, sentimentos, atitude. Situações na sua vida estão sendo transformadas, não é assim? Se você orar em línguas, tua visão vai expandir. Tua visão vai abrir. Olha só. A visão vai abrir. Você vai ter discernimento. Você vai vencer
batalhas espirituais. Você não conhece os crentes que falam: estou em batalha espiritual, só vive em batalha espiritual, não sai da batalha espiritual. Nunca ele consegue sair da batalha espiritual, porque não tem fortalecimento. Não tem fortalecimento espiritual. Irmãos, eu conheço irmãos que vivem em monte, 1 semana, 7 dias, 3 meses, abandonou a família para morar em monte e não tem nada do Espírito. Ó, conheço assim. E conheço irmãos que oram dentro dos seus quartos, cheios da presença do Espírito. Conheço irmãos que oram na mesa da sua casa, cheios da presença do Espírito. O que eu mais conheço são crentes que ficam em montes tudo perturbados. Porque, irmãos, ali é um campo de batalha espiritual. Se eu estou fraco, os demônios me pegam. Se eu estou fraco, os demônios operam naquele campo ali para tocarem a minha essência. Amém? Ó, porque vivi em monte. E muitas pessoas perturbadas. Porque, irmãos, uma coisa eu tenho a dizer a vocês. Até para você orar, você tem que ter discernimento. Eu conheço irmãos que oram por coisas que não tem nada a ver. Ah, eu vou orar para Deus me dar a casa do vizinho. Irmão, já vi isso. Eu vou orar porque Deus tem que tirar aquele pastor da igreja e me dar aquela igreja. Isso é demônio. Demônio da inveja, do olho gordo em cima das coisas dos outros. E Deus não atende esse tipo de coisa, não. Amém? Olha só. Comece a crescer nas várias portas no campo espiritual. Como que eu faço isso, pastora? Através da oração em línguas estranhas. Eu começo a aprender e começo a crescer. Amém? Através da oração em línguas estranhas. 1 Coríntios 14, 18. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vocês. Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Aqui ele está se referindo quando uma pessoa ela é usada para edificar a igreja. E se ela não tiver interpretação, não adiantou nada ela falar. Amém? Ela tem que ter o dom da interpretação para ela poder gerar edificação para quem ela está falando, tá? Senão, não tem validação nenhuma, tá? Nós vamos em Judas 1:20. Judas, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. E depois já deixa no gatilho aí. Efésios 1, que também está na tábua da beirada aí. Efésios 1, 17, 18. Judas 1, 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? O que ele fala aqui? Sobre a oração através do Espírito, tá? Efésios 1, 17 e 18. É porque
Porque, irmão, esqueci minha Bíblia que eu gosto de usar. Eu tenho um monte de Bíblia aqui, mas eu tenho uma que eu tenho preferência. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o espírito da sabedoria e da revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que crescemos segundo a eficácia da força do seu poder. Quantos de vocês já viram aqui? As pessoas entram aqui, aí vê orando, vê entregando profecia e fala assim: ah, eu tenho também o dom da profecia. Quantos aqui já viram isso? A pessoa, ela começa a dizer que ela tem o dom de ser profeta, de curar, enfim. Mas ainda não perguntou a Deus qual é a vocação, não é assim? Porque as pessoas acham que é normal, irmão. Elas acham que todo mundo foi chamado para entregar profecia, todo mundo foi chamado para curar, mas ela não sabe que tem um mundo espiritual por trás. Tem um chamado, tem obediência, tem renúncia, tem vida no altar, tem retaliação espiritual, tem uma série de coisas que se levantam sobre a pessoa. Ela só vê o final da história. Ah, fulano fala em línguas, entrega visão e revelação. Isso aí é fácil, eu também posso fazer. Mas a Bíblia manda você procurar a sua verdadeira vocação. Amém? Quem você tem falado assim: pastora, eu não quero mais nada que vem do mundo, eu quero tudo que é espiritual. Quero que você participe comigo aí, diga pra mim. Eu não quero nada que venha do mundo mais. Eu quero o que é espiritual. O mundo já não me pertence mais, eu já não tenho mais força no mundo, eu já não vejo mais graça no mundo, eu já não vejo mais nada no mundo. Eu quero o que é santo. Pois a oração em língua, a oração em línguas, nos faz tocar o mundo espiritual. É quando você começa a ver portas abertas, coisas acontecerem, milagres, reconstruções. É tudo isso que você começa a viver através da oração em línguas estranhas. Volta a repetir para os que chegaram depois. Se você ainda não tem o dom de línguas, você vai, a partir de agora, quando acabar essa live, nas suas orações, começar a interceder para que você receba o dom do Espírito Santo, para você poder falar em línguas estranhas, para você usar essa ferramenta poderosa, para você alcançar e tocar o mundo espiritual. Amém? Outra coisa o fortalecimento do Espírito. Uma das formas de fortalecer o Espírito, para você que fala: eu tô fraco, eu tô cansado, eu tô desmotivado, eu tô isso, eu tô aquilo, é a oração em línguas, tá? Porque a Bíblia vai dizer que nós devemos o tempo todo estarmos intercedendo. Nós temos que estar o tempo todo em intercessão. Irmão, você não precisa estar no meio do mercado orando em língua, gritando, mas você pode estar na tua mente orando em línguas. Você pode estar ali, o Espírito Santo, naquele foco de intercessão. Você pode estar ali na tua cozinha intercedendo em línguas estranhas. Você pode estar no teu quintal trabalhando, intercedendo em línguas estranhas. Você pode estar no teu banheiro intercedendo em línguas estranhas. Você pode estar desbloqueando o mundo espiritual através do propósito de oração em línguas estranhas. Se não tem o dom, peça o dom a Deus. Amém? Hebreus 4:12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar
os pensamentos e propósitos do coração. Por quê, pastora? Porque é um conjunto. Eu leio a palavra, eu oro, eu intercedo, eu jejuo, eu oro em línguas estranhas. Eu estou munido, fortalecido e armado para ter experiências com o Todo-Poderoso que está nos céus. Amém? Atos 2, do 1 ao 10. Você já ouviu alguém dizendo que não existe dom de línguas? Quem já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar isso? Isso não existe, isso é heresia. Esse homem não está falando em língua, essa mulher não está falando em língua de Deus. Não existe isso? Já ouviu falar disso? Tem igreja que se você falar em língua, você é até chamado a atenção, tá? Já ouvi falar disso. Se a pessoa falar em línguas, vai ser meu amigo. Atos 2, do 1 ao 10. A vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélios, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro levantou-se junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Sobre os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Amém? Então já pode quebrar sobre você que você acha que você não é digno. Pastora, não existe não existe revelação. Está na Bíblia.
Não existe profetizar, está na Bíblia. Não existe Deus falar sobre sonhos, está na Bíblia. Os jovens profetizarão, terão visões, os velhos sonharão. Isso são dons, sinais e prodígios que vêm dos céus. Amém? Então, tudo isso é princípio de Deus para a sua vida, tá? Tá, vamos lá. As variedades do dom de língua. Os incrédulos, muitas pessoas ficam impactadas quando vê uma pessoa falando em línguas. Às vezes tem pessoas que se convertem, respeitam quando vê um profeta, um evangelista, um membro falando em línguas, tá? E ela serve para converter outras pessoas, para o Espírito Santo levar com gemidos inexprimíveis ao Pai, através da sua oração. Ó, a Núbia falou, fica impactada, só para você ter uma noção. Edificação pessoal com a oração em línguas, tá? Quando tem intérprete, ou se o próprio profeta que entrega é intérprete, ele vai liberar aquela palavra e ele vai interpretar para edificar ou trazer um recado para a sua igreja. Amém? E uma maneira de interceder por você mesmo. Porque, irmãos, eu não sei, alguns de vocês aqui já ficaram algum tempo orando em línguas? Se você for viver essa experiência, você vai ver que parece que vai descendo assim um âmbito espiritual sobre você muito forte. Quando você começa a se aprofundar tempos em oração, você vai sentindo que aquele ambiente vai mudando. Você vai sentindo que o ambiente vai se movimentando. Você vai sentindo que algo em torno de você começa a se transformar. Amém? Então, comece a praticar hoje, tá? A oração em línguas estranhas. Romanos 8:26. Romanos 8:26. A intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ah, pastor, isso não existe. Eu orar em línguas para me edificar, isso é heresia. Não, irmãos, é Bíblia. Tá aqui, ó, Romanos 8. Tá aqui. O Espírito Santo vai levar a Deus aquilo que você não consegue expressar. Aquilo que você não consegue levar ao Pai será levado através do Espírito Santo. Lembrando que essa é a primeira palestra, amanhã teremos outra. É aula 1 e aula 2 do poder da oração em línguas estranhas. E quem você pretende a partir de agora? Orar para pedir o dom de línguas ou começar a orar em línguas? Eu quero conhecer você, eu quero saber qual é o teu propósito. Diga pra mim aí, cadê o povo dessa live? Foi arrebatado? Se não tem o dom, vai orar a Deus dia e noite. Pastor, eu tenho que ficar de joelho dia e noite? Irmão, você tem uma vida, você toma banho, você leva filho no colégio, você pode estar em espírito de oração em todo o tempo. E se você não fala, e se você já fala em línguas, você vai alcançar o céu e derrotar Satanás através dos pedidos que o Espírito Santo vai levar para o trono do Pai Todo-Poderoso. Amém? Tá. Quem você fala assim? Pastor, eu quero ser estruturado. Eu quero ser estruturado. Amém? Eu quero ser
Como aquela parede que você bota viga, que você faz na casa, que você põe a sapata, que você prepara. Você quer ter uma estrutura espiritual, a ponto que não é qualquer tempestade que vai tirar você da presença. Pastora, pode dar tudo errado em torno de mim. Eu estou alicerçada na presença. Eu estou alicerçada em Deus. Eu estou alicerçado no propósito. Eu estou alicerçado nos princípios. Eu estou alicerçado no propósito daquele que tem poder de operar milagres. Amém? Sobre a minha vida. Então, a oração em línguas, meu amigo Oswaldinei, ela traz sobre nós uma estrutura inabalável. Quando eu digo inabalável, é porque você vai ter problemas, você vai ter traidores, você vai ter pessoas falando de você, te prejudicando, mas o teu espírito é inabalável. Porque a tua conexão não é mais adâmica. Você não tem mais expressão de Caim. A tua expressão é celestial. Você vive pela glória. Você vive com intimidade com Deus. Você vive pautado em princípios espirituais. Amém? E a oração em línguas vai trazer isso para você. Vocês vão ter experiências inimagináveis. E vocês vão me contar aqui. Vocês vão dizer, pastora, que coisa é essa que está acontecendo na minha vida? Até coisas que estão bloqueadas vão começar a desbloquear. Escutem bem o que eu estou falando com vocês. Vocês sabem que eu não jogo conversa fora. Amém? Quanto mais ora, mais se edifica. Tá bom? Tá, uma coisa muito importante. Quando eu oro em línguas, eu estou tendo conhecimento revelado. É uma revelação que está descendo sobre mim. Só que o tempo todo momento em que eu me predispor a orar, é a revelação do Espírito que leva ao Pai. E que o Pai replica através do Espírito na tua vida. Amém? Então é muito importante que você permaneça neste propósito de oração em línguas estranhas. Oh, aleluia! Marcos 16. 16, 17. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É muito forte, né, irmãos? É muito, muito forte. Ou seja, eu recebo o dom até, de segurar no pescoço das serpentes. Você vai ter que lidar com as serpentes. Se o veneno chegar em você, não vai te fazer mal, porque o Espírito Santo é o Espírito da blindagem. E o dom de línguas é uma porta aberta do céu, de proteção, estrutura, crescimento, levantamento, disposição do poder de Deus. Amém? Muito forte. Para você que não crê em cura, para você que diz, não existe expulsar demônios. Eu ainda escuto algumas pessoas falando sobre isso. Eu fico boquiaberto. Não existe orar para expulsar demônios. Na minha igreja, demônio não manifesta. Eu tenho pena desses líderes, porque é bíblico. Nós que temos o chamado, nós temos que expulsar demônios das pessoas, orar impondo cura, amém? E ensinar as pessoas a receber as línguas estranhas que vêm do céu para edificação própria e edificação da igreja. Amém? Bora lá, por que eu não consigo falar em línguas estranhas?
Tem pessoas aqui que já falaram isso. Pastor, eu não consigo falar em línguas estranhas. Então, se você não conseguia, a partir de hoje, você está zerando. Amém? A partir de hoje, você vai zerar o que você tentou. Seja lá no lugar tal, no fulano de tal, no beltrano de tal. Você vai zerar. Você vai comunicar-se de acordo com aquilo que eu estou ensinando hoje. Se você parou de falar em línguas estranhas, você vai renovar o seu dom hoje. Porque você vai abrir a boca e o Espírito Santo vai começar a operar em você. E se você não fala, você vai começar a interceder dia e noite para receber o batismo com o Espírito Santo, para ser renovado pelo dom que vem de Deus. E ponto. Amém? Mas tem coisas que me afastam do dom do Espírito Santo. E o que é que me afasta do dom do Espírito Santo? Pecado, maus olhos, ressentimento, mágoa, rebeldia, orgulho, achar que eu não sou dependente de Deus, falta de perdão. Tem os irmãos que eles acham assim: eu não dependo, eu sei, eu faço, eu aconteço. Não tem problema nenhum, tá? Pode ser orar para receber o dom. Depois você pode ser batizado, tá? Então eu quero dizer aos irmãos, tá? Que abram o coração para receber o dom profético da oração em línguas. E se porventura existe alguma acusação sobre você, que você parou de orar línguas, deixa essa acusação aqui hoje. Porque hoje mesmo o Espírito Santo quer transformar a sua história através da oração em línguas estranhas. Oh, aleluia! Quem você se sentiu edificado por esta palestra? Diga para mim aí. Amanhã teremos a aula 2. Vou colocar lá na rede vizinha e vou enviar no canal de milagres, tá bom? Para você ter, para você compartilhar. Lembrando que evangelismo é obrigação nossa, tá bom? O evangelismo é obrigação nossa. Não fique esperando de braços cruzados evangelizar. Você evangelize. Amém? Traga almas. Salve vidas. Se a pessoa vai querer o propósito de salvação, irmão, já não está na nossa ossada. Mas o teu propósito é levar o novo nascimento em Cristo Jesus. E os que foram palestrados hoje aqui precisam praticar o que foi ensinado, para que você comece a ter resultados na sua vida. Tá bom? Eu vou orar apresentando a Deus esta palestra. E eu creio que muitas pessoas, graças a Deus, muitas pessoas aqui vão viver um antes e um depois. Tem que colocar em prática. Não adianta ouvir e não botar nada em prática. E você que essa semana quer o dom de línguas, nós estamos na semana do Espírito Santo. Amém? Nós estamos na semana profética do Espírito Santo. Se você puder, você jejue. Se você puder, você se afaste um pouco de televisão. Se você puder, você esteja mais tempo em oração e intercessão, para você estar mais próximo do propósito de Deus. Amém? Todos sejam abençoadíssimos através desta palestra. Amanhã vai ser a aula 2. E essa semana toda eu vou estar fazendo palestras do mundo espiritual e os princípios do Espírito Santo, para que você seja levantado e lapidado pela graça. Amanhã às 10 horas da manhã estaremos aqui de novo ministrando uma palavra. E amanhã às 10 nós vamos estar
fazendo oração de cura, tá? Eu quero que você apresente pra gente aí amanhã qual é a doença que você carrega, se é espiritual, se é física, se é material, o que você tem sentido na tua alma, porque amanhã nós vamos estar fazendo a limpeza de cura das almas, tá bom? Limpeza de cura das almas, tá? Então você que quer sua alma limpa, esteja comigo amanhã às 10 da manhã, amém? Vamos orar. Pai, eu quero lhe apresentar esta palestra. Obrigado aos que estiveram conosco, obrigado pela palavra de verdade que foi ministrada aqui, obrigado pelas pessoas que estão sendo alcançadas por esta obra, obrigado pelos erguidos pela palavra. Barabassubinan tore de campa, ricanjua sanama tore de caia, sanama da subia. O Espírito Santo manda eu dizer a vocês aqui esta noite, levanto ramada sua, ticante arama subia, inariate queniba subia. Pisem sim sobre a cabeça da serpente, ramada suma, roman turikinarabai, araketubinupi, arasubia, tian sanamanasai, erakitubia. Estejam fortalecidos na minha graça, estejam erguidos pelo aprendizado que tem sido ministrado aqui, porque tem vindo diretamente do meu trono. Ricante amassubia, ricantorebe tumiacho, nunduki na sábia. Estou eu preparando este ministério para nações. Em todas as partes do mapa, Ranadicanto, Simanto que atubiada subia, Rimanto cada suminápia, e muito poucos que nabasúbia estão pregando o verdadeiro nascimento e renovo espiritual, que acho pianto cadu senamato miada bassoa. Então, recantomada subia, se recolham, pinuandúbia, para buscar a minha face, em espírito e em verdade, recande amada subia, amando uns aos outros na essência da salvação, que vem sendo ministrada a vós outros, que irá soramandúbia. Deixem as coisas do mundo, pibiraponu que te amambia, e foquem nas coisas espirituais, Kiravassua, Diminasúbia, Pinuquita, Pinuachá, Ticandasúbia, porque o que vocês acharam foi um tesouro, Rito que amantobápio. Tem muitos rituais levantados contra as obras, Tuamanto, Mihato, Mianto, Ricampi, Ossu, Piande, Kinamada Súbia. E só vão conseguir passar os que estão fortalecidos, Kirabasúbia, no verdadeiro evangelho, Rabadassúbia, lavados e remidos no amor do meu filho. Xabandassou, Recandubiatô, Manduquitá, Rabadassúbia, Dimanturican, Turibinabeassúbia. Está descendo esta noite um manto de revestimento, Rapadarabassoa, Repanduricam, Chorabadassaia, Imanduricam, Parabassúria. E você que fala em línguas, renove, Rabadassai, Racanassábia. Abra sua boca agora, e você que não fala, Ranequetubinapia, receba o batismo de canto, Riban, Turiá, Turiban, Toraban, Serabanacaya, Tuminandakibia, Piodukitu, Rianduminaria, Aramandassuia, receba, Ripio, Recanto, Mitian, Choramandasubia, Ei, Tiria da Sábia, Ticanto Pinatu, Pinutupi, Dominara, Súbia, Ei, Charamandu de Canto, Ramanúbia. Esse é um ambiente de cura, ao qual eu trouxe voz. Diricíbia,
Didi Sibiaramâmpia, e os que decidiram tomarem posse deste ambiente profético estão sendo levantados. Toma nuiansúbia, vou tomar posse daquilo que eu tenho para vós. Pinanduminuanduque nereba súbia, já não estão andando mais errantes. Que narabassúbia, ribanduquite, ramandubio, panduque assúbia. Estejam prontos, Noba, Suminá, Yaramá, Cuniam, Tarabá, Suminápia. Porque não escandalizeis pelos falsos profetas que estão sendo levantados na terra. Do Niam, do Mi, Adu, Amadassúbia. Porque esta noite estou eu quebrando um grande cadeado espiritual. Biponu, Kedá, Ramápia, o cadeado da bipolaridade, Ebantucandubinápia, que tem afastado os servos, Queradasúbia, de um momento profético como esse, Recandurabadasúbia, que tem se levantado contra esta obra, Tumandarabá, Yaramandussúbia, Anduquitúpia, Educanduriminasonápia. Estou educando vocês aqui nesta obra para um tempo de avivamento, um tempo de levantamento e um tempo de exposição, porque eu preciso de santos no campo de batalha, pregando o verdadeiro evangelho. Rinasubinapiopia, Ricandubiassúbia, contrapondo as forças espirituais do inferno. A minha graça e a minha paz eu vos deixo. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esse primeiro dia de palestra, porque o céu ficou baixinho aqui diante de nós, porque o céu desceu, porque nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós não estamos aqui preocupados, irmãos, sobre a tua roupa, sobre a tua condição. Nós não estamos aqui preocupados com nada disso. Nós estamos aqui preocupados com salvação. Amém? Então, que você seja salvo através desta obra, curado, liberto, transformado, tá? Erguido. Porque, irmãos, é muito importante você estar erguido para poder erguer outros crentes, tá? É o que eu tenho falado todo dia. Quando eu estou enfermo, eu vou trazer enfermidade a outros. Mas quando eu sou curado, eu vou querer curar quem está na minha frente. Eu vou querer curar os que estão em torno de mim. Amém? Então que você seja curado, erguido, levantado pela essência que vem do Todo-Poderoso em Cristo Jesus, tá? Deus abençoe os irmãos. Amanhã às 10 horas da manhã eu vou estar aqui, tá? Ministrando cura sobre os irmãos, tá? Que tenham uma ótima noite, tá bom? Tenha uma noite de muitas vitórias, sonhos proféticos, levantamento espiritual, discernimento do Espírito, tá? Obrigada, tá, meu filho? Obrigada pelas palavras de vocês. Discernimento do Espírito. Porque, irmãos, isso é o que eu posso oferecer a vocês. Quando eu tenho discernimento do Espírito, não é qualquer bobagem que me tira da salvação do céu, não. Não é baboseira, as bobeiras que ficam aí, tá? Eu vi uma postagem aí, eu nem segui, de um monte de irmão atacando o pastor Júlio Trovão, dizendo que ele largou a esposa. Irmãos, eu fiquei pensando, eu não sei nem se é verdade, nem quero saber, mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que esses crentes perdem tempo com bobagem?
Sabe? Essas pessoas precisam estar lendo a Bíblia, ministrando cura sobre os outros. Irmão, me desculpa, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem ofensa. Eu não tô nem para a vida de ninguém, a não ser as minhas ovelhas, que eu tô ali cuidando delas, orientando, ensinando, é outra história. Mas negativamente, eu não tô nem aí. A pessoa é um escândalo, irmãos, pelo amor de Deus. Orem uns pelos outros. Amém? Parem de ficar inflamando fofoca, dissensões. Isso é coisa de Satanás, tá? Isso não é coisa de Deus, não, tá? Parece uma pessoa, né, assim, aí todo mundo vai pros comentários pichar a pessoa. Para com isso, não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do diabo. O pai da fofoca, da mentira, das confusões é Satanás. Amém? Irmãos, eu não entro em batalha nenhuma aqui. Eu não sou streamer, irmão, eu sou pastora. Eu tô aqui porque foi o canal que Deus me colocou. Eu não vim aqui para ser streamer, para ficar em batalha com ninguém. Eu vim aqui para orar, para pregar a palavra. Amém? Então não tô nem aí. O que acontece aí nesse TikTok aí da vida, para mim nem me interessa, tá? Não tô nem aí. Tá repreendido, não quero saber de nada não. Quero saber de salvação, quero saber de curar você, transformar você, salvar você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. A palestra vai estar lá agora, tá? Que eu já vou baixar aqui agora, tá bom? E amanhã, segunda aula do dom de orar, o poder da oração em línguas estranhas, para você poder entender, tá? Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã às 10 eu tô aqui. Tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus.